A paz do Senhor, igreja querida. Tomem assentos, irmãos e irmãs. Aleluia. Como é bom estar neste lugar, né? E para mim estava melhor ainda ontem, que eu não precisava ministrar, só ouvir. É melhor ouvir do que falar, né? Mas é nos dado esta incumbência e nós queremos ministrar conforme a graça que Deus nos dá. Quero parabenizar a presbítera Marita, trabalho lindo que a senhora tem feito esses 9 anos. Presbítero Nereu no apoio. Eu vejo o senhor ali com o carro, carrega coisa, descarrega coisa. É muito importante quando a família apoia. Estão de parabéns todas as irmãs, os irmãos da melhor idade. É um trabalho lindo. Eu gosto demais da terça-feira. Eu não assumo compromisso às 15:45. Tem que ser honesto. Eu venho tomar café aqui com o ministério. É um dia que eu não preciso trazer lanche. Dá tudo certo. E também eu gosto demais quando eu chego, e muitas vezes eu chego aqui e a presbítera está orando, eu sinto uma autoridade de Deus, uma presença de Deus. Eu sei que o ministério concorda comigo e a gente fica revigorado, de sentir isso que Deus está fazendo. Então, que bom que as irmãs têm valorizado esse tempo. E essa é a palavra que está no meu coração. Diga assim bem alto: valorize o teu tempo. Você pode dizer isso para alguém que está perto? Diga: valoriza. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, ele fala sobre a necessidade de remir o tempo, porque os dias são maus. Remir, resgatar. É uma palavra assim, para mim, pelo menos ela soa meio estranha, remir, resgatar. Porque eu não acredito que dá para recuperar tempo perdido. Tem pessoas que acreditam, eu não acredito. O tempo que passou é uma oportunidade que ela não voltará mais. Mas eu imagino que Paulo, sendo uma pessoa instruída, ele era um doutor, conhecia da filosofia, conhecia da palavra de Deus. O que ele pretendia dizer é: faça bom uso do tempo que você tem. Faça bom uso do tempo que você ainda tem. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Todos nós aqui temos uma senha na mão, mas nós não sabemos o número. E seria uma tolice pensar que a pessoa que tem 70 anos de idade terá menos futuro do que eu, ou menos tempo de vida do que eu. Porque crianças, infelizmente, também falecem, jovens também falecem. Então isso seria uma tolice. Mas o apóstolo, ele chama atenção. Olha para frente e tenta ver quanto tempo que você tem, faz bom uso disso. Se o Senhor nos der a graça de hoje ir para casa pensando sobre isso, nós teremos ganhado esta manhã. Porque aí nós faremos a nossa vida valer a pena. Fazer o tempo que nós temos valer a pena. Eu acompanhei um moço, já era um moço bem adulto, mas eu penso nele como um moço porque ele nunca casou, não teve filhos. Eu acompanhei ele 15 anos. Havia ganhado a mãe dele para Jesus, irmãs, sobrinhos, uma família muito querida. O nome dele era Sérgio. E quando eu ia à loja da mãe dele, nos fundos... Obrigado, meu amado. O Senhor te abençoe por este copo d'água. Nos fundos da loja, num espaço reservado, tinha um sofá. E o Sérgio, ele ficava deitado lá, e eu ficava com muita pena dele. Às vezes eu tinha compaixão, às vezes tinha pena. Ele fumava bastante e ficava lá. Não fazia nada, não tinha um emprego, não estudou, não tinha um trabalho. E ele era uma pessoa muito doente,
E eu ia lá, orava por ele, eu gostava dele, ele sempre me tratava bem, mas não dava aquele passo de fé. Ele não dava. Irmãos, para servir a Cristo, nós vamos ter que abrir a mão da nossa vida, é isso. Por algum motivo, ele se agarrava naquela vida dele, que aos meus olhos não tinha valor, não ele, mas o modo de vida. Quando deu mais ou menos uns 15 anos de convívio, ele adoeceu gravemente e desenvolveu um câncer no estômago mortal. Eu continuei visitando ele, por fim internaram ele. E de alguma maneira eu sabia que ele não voltaria de lá. Mas agora lá no hospital, Satanás queria levá-lo, porque Satanás também sabia que pouco tempo lhe restava. E quando eu ia visitar o Sérgio, um demônio olhava para mim de dentro dos olhos do Sérgio. Aqui quem já teve experiência sabe o que eu estou falando. Quem não sabe talvez não vai entender isso. Mas era um demônio, eu sabia que não era o Sérgio. Eu voltava para casa e orava, dizia: Deus, tem misericórdia. Uma vida desgraçada, Senhor. Nunca estudou, não teve uma profissão, não teve uma namorada, uma esposa, não tem filhos, uma vida sem sentido, Senhor, e depois ainda vai para o inferno. Eu falava: tem misericórdia, Senhor, salva o Sérgio, Senhor. Voltava lá, o demônio dentro dele. Uma noite, quando eu cheguei ao hospital, era umas 10:30 da noite, porque já era depois do culto, eu aproveitei e fui lá. Depois de tantas visitas no hospital, finalmente era o Sérgio. E eu glorifiquei Jesus. Eu falei: Sérgio, teu tempo está acabando. Se você morrer como você está, os demônios vão carregar você para o inferno. Você pode assustar de um pastor dizer isso, mas ó, meu tema, era a minha oportunidade. Ali não dá mais para brincar, não dá mais para bater papo, não tem mais o que fazer. Eu falei: Sérgio, se você morrer como você está, os demônios vão carregar você para o inferno. Mas se você aceita Jesus, se você só dizer sim para Ele, Ele vai entrar na sua vida exatamente agora. Ele vai perdoar os teus pecados, vai limpar você, vai lavar você no seu sangue, Ele vai te purificar. E daqui a pouco você vai deixar esta vida, os anjos do Senhor vão vir buscar você. E você estará para sempre com o Senhor, e eu vou voltar a te ver. E ele falou: eu aceito. Era o hospital universitário do outro lado da cidade. Eu levaria 15, 20 minutos até chegar em casa. Quando eu estava na metade do caminho, o celular tocou. A sobrinha: irmão, Enéas. Falei: sou eu, querida. O Sérgio acabou de falecer. Eu falei: glória a Deus. Um tição tirado do fogo, irmãos. Eu não sei se ele vai ter alguma obra no céu, eu não posso julgar isso, mas eu sei que eu verei ele lá. Lembre disso hoje quando você for para casa. Valorize teu tempo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia gentilmente. Lucas capítulo 2, versículo 25. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Há um hino no meu coração, irmãos. Eu não queria cantar porque você já cantou tanto, irmãos. Mas agora eu falei disso. Só um pedacinho, irmãos. Aleluia. Me ajude. Tu és digno de tudo,
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti. De tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia! Irmão, quem é que salva alguém que humanamente não serve para nada? Só o nosso Deus, irmão. É verdade que Deus tem amor, mas lembre, Deus é mais do que isso. A Bíblia diz que Ele é amor. Olhou para aquela alma tão perdida e amou ela. Eu quero que o Senhor me ame como Ele amou o Sérgio. Salvou ele apesar de tudo. Lucas 2, verso 25. Diz assim, obrigado pastor Valdo pela gentileza. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, aleluia, e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Até aqui a
palavra de Deus. Era a semana do nascimento do Senhor Jesus. O menino Jesus havia nascido. E agora o texto esclarece, para que cumprissem os protocolos da lei, a criança foi levada ao templo, para, entre outras coisas, consagrarem essa criança ao Senhor. E quando eles chegam ali, está o Simeão. O texto não diz a idade dele, mas a maneira como o texto é construído mostra que Simeão era um homem idoso, uma pessoa de bastante idade. E quando ele vê o menino Jesus, ele agradece ao Senhor e diz: despede agora o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações, para iluminar as gentes. E Jesus está aqui, iluminando este congresso. Desde ontem ele já nos esperava. Jesus está aqui para iluminar os corações. Guarde isso, porque não é o tema da minha palavra, da palavra que Deus me deu, mas pode ter alguém aqui confuso, alguém aqui não sabendo como resolver a sua vida, pode ter um problema na sua casa, nas suas finanças, na sua empresa, que você não acha uma saída. Aquele que ilumina as pessoas está aqui, o seu nome é bendito neste lugar, a sua glória encheu este lugar, e você irá para casa iluminado. Aleluia! Aleluia! Você irá para a sua casa iluminado. O salmista diz: viram o seu rosto e foram iluminados. Aleluia, glórias a Deus. Há uma instrução em Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, para quando se apresentam crianças, nós deveremos dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. E aí fala assim: o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Por que fala isso? Porque eles sabiam que o rosto do nosso Deus brilha, ilumina o lugar. Então eles criam: se o Senhor levantar o seu rosto sobre você, você será iluminado. As trevas darão lugar à luz maravilhosa do nosso Deus. Então nós voltaremos hoje para casa iluminados. Agora, o que chama a minha atenção nesse texto, entre tantas coisas bonitas, é que ainda era o tempo da lei. Era o tempo da lei. Amados irmãos, alguém já disse que o besouro voa porque não entende de aerodinâmica. Às vezes, se você olhar para um besouro, mesmo eu que não sou engenheiro, eu percebo que é um bicho que não deveria voar. A estrutura dele, o formato das asas, contraria os princípios da aeronáutica, da aerodinâmica. Ele não deveria voar, mas ele não sabe, ele voa. Há uma profecia que o Brasil ainda viverá um avivamento. E eu quero ver isso que Deus fará. Eu quero estar nesse tempo. Eu quero me alegrar na salvação que vem do Senhor. Aleluia! Há muitas profecias que falam sobre isso. Que o Senhor voltará a santificar a igreja. Que o Espírito do Senhor voltará a ser derramado. Eu quero participar dessa colheita que Deus fará. Mas às vezes é melhor não saber dessas coisas. Porque nós miramos lá para frente e achamos que não é possível hoje, porque o avivamento é só daqui 20 anos, só daqui 15 anos. Às vezes é melhor a fé comum, a fé sem instrução. Eu falava para a Oriana, uma pessoa que Deus tem dado revelações à sua vida, Deus tem visitado a sua vida, e às vezes nós queremos que a pessoa faça um curso de teologia. Eu falava hoje de manhã com a Oriana, para quê? Vai só atrapalhar a pessoa. A pessoa tem uma fé própria, ela tem uma vida mística, ela tem visitações do Senhor, ela não precisa de mais nada.
Porque pessoas assim creem que é já. Eu espero que nesta manhã tenha pessoas esperando o Espírito do Senhor. Ele pode se derramar hoje à noite, mas Ele vai se derramar esta manhã também. Aleluia! Quem farai? Às vezes nós ficamos projetando para o futuro, o nosso tempo ele está acontecendo neste momento. Aleluia! Valorize o teu tempo. Nesta manhã, Deus pode sacudir as tuas estruturas, aleluia! Desfazer as amarras da tua mente e encher você do seu espírito. Eu não preciso esperar até a noite, eu posso avivado vir a esta noite. Aleluia! Aleluia! Nós podemos ir para casa hoje encharcados do Espírito. Aleluia! Dentro do seu carro, você falando em outras línguas, profetizando para a sua família, dizendo, vai dar certo, Jesus está conosco, Ele ilumina as nações, Ele iluminará a nossa casa, iluminará as nossas finanças, iluminará o nosso ministério. Aleluia! Aleluia! Eu não preciso esperar, o Senhor pode falar comigo nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu estava orando aqui no culto da tarde, no início da noite, eu senti uma visitação tão forte de Deus na hora da oração. Depois eu falava com a Auriana, aquilo que a profeta Terezinha falou aqui, era o que eu tinha sentido, eu sabia que o Senhor estava aqui, e eu sei que mais gente experimentou isso. Ou seja, nós ainda não tínhamos cantado, não tinha pregação, não tinha acontecido nada, o Senhor já estava aqui. Aleluia, você não precisa esperar. Aleluia, o Senhor, Ele pode se manifestar já na sua vida. Quando nós olhamos aqui para este cenário, nós encontramos gente fora do tempo, antecipando as bênçãos de Deus. Aleluia! Há uma palavra chique, a palavra é proléptica. Esses dias eu preguei contra isso e agora estou fazendo isso. Eu falei alguns domingos, nós os pregadores, os teólogos, nós queremos inventar palavra difícil e o Senhor Jesus queria achar um jeito fácil. Essa palavra fala de eventos que estão programados para o futuro, mas por algum motivo eles são antecipados. E não se refere somente à vida da igreja, em outras áreas da vida também acontece. Quando há um programa para que coisas aconteçam no futuro e essas coisas são precipitadas e são adiantadas. O Senhor havia falado por boca do profeta Joel, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Os velhos terão sonhos. Os mancebos terão visões. Isso não é maravilhoso? Isso era uma fala de Deus para o futuro, para o tempo da graça. Fala de algo que sucederia à obra de Cristo Jesus. Não significa que no passado não houvessem profetas, videntes, mas isso não era para a pessoa comum. Isso não era comum e não era para a pessoa comum. E aqui nós temos um homem que adiantou 30 anos as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Se você ler João capítulo 7, versículo 39, a Escritura diz assim: o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Irmãos, a palavra de Deus diz, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, está lá. João 7,39. Porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, se Simeão fosse olhar o prognóstico, ele teria que experimentar ainda mais 30 anos se arrastando até ver o derramar do Espírito de Deus.
Mas eu posso dizer, calcado na palavra de Deus, se você buscar o Senhor nesta manhã já, Ele antecipará bênçãos na sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Quem farai? Aleluia! Você não precisa esperar. Aleluia! O tempo de Deus é já, se você se decide a buscá-lo. Quem sabe você olha para o futuro, você crê que tem bênçãos lá. Mas a palavra de Deus nesta manhã é: valorize o teu tempo. Esse Simeão, ele buscava o Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem justo. É bom esclarecer, porque quando nós lemos assim, que ele era justo, o acusador já diz no meu ouvido: mas tu não é. E quando eu falo de uma promessa de Deus, e você se alegra, mas na sequência fala, mas era justo, você também pensa, só que você é injusto. Então não é para você. É que essa palavra aqui, irmãos, não é justiça na perspectiva humana. A Bíblia tem duas palavras-chave, uma no Velho Testamento, uma no Novo Testamento. No Velho Testamento é tzadik, no Novo Testamento é pistos. Essas palavras, elas falam do homem de fé. E essa pessoa é chamada justa. Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. A Bíblia diz assim: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia! Alguém olha para você e diz injusto. Quem sabe até um filho olha para você e diz injusto. Alguém que te conhece fala injusto. Por que é que você veio nesta manhã a este lugar? O que é que fez você sair da cama? Se arrumou e veio para cá. O que é que foi isso? Você creu, Deus está nos aguardando, nós faremos um culto ao Deus da nossa vida. Aleluia, aleluia. E quando você falava isso no seu coração, um selo era colocado em você: justa, justa, justo, justo, porque você creu no Senhor. Isso te é imputado. Não é conquistado, não é mérito, é graça. O Senhor coloca um selo em você: justo. Aqui está alguém que crê. Enquanto o mundo diz que nós somos todos loucos, que você veio aqui deixar pastor rico. Eu queria que fosse verdade, eu queria ser rico. As pessoas falam isso para você. Você continua vindo, continua crendo. O que é isso? Justo. Ele era justo, ele era temente a Deus. E agora, olhe só, o Espírito Santo era sobre ele. 30 anos antes. Os outros podem esperar, mas eu quero valorizar o meu tempo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo já. Tem mais alguém aqui que quer ser cheio do Espírito Santo já? Diga para Jesus, diga agora. Valorize o teu tempo, fale agora, não espere a oração final. Fala: Senhor Jesus, eu quero que o teu Espírito esteja sobre mim já. Aleluia. O Espírito Santo estava sobre ele. Ainda era o tempo da lei. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, mas o Espírito Santo já era sobre Simeão. Que mais? Ele tinha revelação do Espírito do Senhor. Ele já tinha revelação, ele era um crente comum, já tinha revelação. Foi revelado que ele não ia morrer antes de conhecer a Cristo. Aleluia. E que mais? Versículo 27 diz que, guiado pelo Espírito, ele foi ao templo. É bom? Era um dia comum, mas de repente é agora. Eu ouvi uma história de uma pessoa guiada pelo Espírito, e essa história me acompanha. Nós fomos ministrar num congresso e havia uma cantora chamada Neinha. E ela deu o seu testemunho. Olha o que aconteceu. Acabou um culto à noite numa igreja. Um casal está voltando para casa a pé. Olha o que é ser guiado pelo Espírito. Não precisa ser só assim, mas é assim também. E o casal sai. E o Espírito Santo fala para o irmão: vire aqui nessa esquina. E o irmão virou. Foi caminhando.
Pega a esquerda. Ele pegou. Desça reto. Ele desceu. O Espírito foi guiando. Até que ele disse, chega naquela casa. Ele chegou. O Espírito Santo falou, bate. Ele bateu. Às 10:30 da noite. Quando a mulher abriu a porta, aí ele se tocou. O que eu digo, né? Aí ele viu que vendia sorvete. Ele falou, a senhora vende sorvete essa hora ainda? Ela falou, vendo. Eu quero um pouco de sorvete. Entraram na casa da mulher. O marido acordou, veio lá ver eles. O irmão notou que eles tinham muita tristeza na casa. Ele falou assim, senhora, desculpe a intromissão, parece que há muita tristeza aqui nessa casa. Ela falou, sim, nossa filha está morrendo. Ela tem um câncer na garganta. E ela está em casa para os últimos dias dela. O irmão falou assim, então pode guardar o sorvete. Então já pode guardar, porque eu sei porque que nós viemos aqui. Jesus vai curar a sua menina. Foi para o quarto, orou pela menina. E no congresso que eu participei, não é uma história que eu ouvi, a cantora era a Neinha. Você pode aplaudir ao Senhor? A verdade é que eu estou sentindo uma unção maravilhosa de Jesus aqui. Aleluia! E Ele já está curando enfermidade neste lugar. Esse também não é meu tema, mas é possível que na agenda de Deus esteja uma manhã de milagres, uma manhã de milagres, uma manhã de cura para a sua vida. Aleluia! Uma manhã de saúde de Jesus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Que o propósito dele prevaleça. Aleluia! Glória a Deus. Olhe só, o Espírito era sobre ele, ele tinha a revelação de Deus, ele era guiado pelo Espírito, e no final ele ainda profetizou. Pode uma coisa dessa, irmãos? 30 anos antes, e ele era um crente pentecostal, bem mais pentecostal do que eu. Eu queria ser um pentecostal de verdade, mas eu sou meio travadão, os irmãos me conhecem. Agora aqui nós temos um homem 30 anos antes do tempo da graça, cheio da graça. Valorize o teu tempo, aleluia. Esta é uma manhã especial, irmãos. O Senhor escolheu esta manhã para derramar graça. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos um instante só. Ó Jesus, ó Jesus. Remafar tu e que anai derremas. Encheste este lugar da tua presença. Tu és digno de tudo, Senhor. Aleluia. Tu és digno de tudo, Senhor. Aleluia. O pastor Val, o senhor perdoe a minha falta de cuidado. O senhor tocaria o violão aqui mais uma vez em Fá maior? Só mais um minuto, igreja. Aleluia. Você que está enfermo, aproveite que esta é a hora. Ó Senhor, a unção de cura do Senhor está neste lugar. Aleluia. E conforme o testemunho que eu compartilhei, todo câncer, todo caroço, todo mioma, toda doença maligna, nós repreendemos no nome de Jesus. Toda enfermidade, aleluia, que acompanhou alguém para dentro deste lugar, saia daqui e não volte mais. No nome de Jesus, aleluia. Todo mal, aleluia. Aleluia. Eremafar. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu
tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Cante para Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, de todo o coração. Ó Senhor, tome assento. Obrigado, pastor. Aleluia. Agora olha o versículo 36. Diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. A mídia pode pôr o fundo de novo, obrigado. E era viúva de quase 84 anos. Ou seja, ela tinha 83, estava quase para fazer aniversário. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Agora aqui nós temos uma pessoa que é dito a idade dela. Ela tinha 83 anos. Casou jovem, 7 anos depois o marido morreu, nunca mais casou, dedicou toda a sua vida a viver no templo. Nas beiradas, porque ela era uma mulher e nem era da tribo de Levi, era da tribo de Aser. Mas até onde ela podia, ela ia. Ela queria estar o mais perto possível do lugar onde a glória de Deus se revelava. Irmãos, às vezes uma pessoa, ele pode ter tido uma vida que compromete todo o seu futuro. Irmãos, eu creio que Jesus restaura qualquer pessoa, não se iluda. Só que às vezes aconteceram coisas que prejudicaram o desenvolvimento daquela pessoa. E ela vai chegar só até um nível, ela não vai caminhar dali para frente. Aqui nós temos uma pessoa que era uma mulher no tempo da lei, então ela já estava fora. Ela não era da tribo de Levi, era da tribo de Aser. Mas eu quero chegar o mais perto que posso. O nosso público é muito plural, irmãos. Aqui tem gente de toda natureza, gente de toda origem, gente que andaram por caminhos muitíssimos complicados e que às vezes as pessoas estão travadas num momento da sua vida. Mas o que essas pessoas vieram fazer aqui nesta manhã? Essas pessoas estão dizendo para Deus: eu quero chegar o mais perto que eu puder do lugar onde está a tua glória. Eu quero chegar o mais perto que eu puder do lugar onde se derrama a tua presença.
Aleluia! Eu não sei quem é você, mas eu posso assegurar, você é bem-vindo neste lugar. O amor de Deus cobre a tua vida. Você será sarado, será restaurado também. Aleluia! Porque há em você esse desejo. Eu quero chegar perto deste lugar onde está a presença de Deus. Uma destas pessoas era Ana. Aleluia! Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor. Aleluia! O Deus que chama você, o Deus que convida você, o Deus que transforma a sua vida. Ana chegou o mais perto possível. O Senhor viu a fé dela, o Senhor sondou o coração dela. E agora, neste dia tão magnífico, tão especial, o Senhor inclui ela nessa revelação maravilhosa. Você pode notar que diz, versículo 38, sobrevindo na mesma hora. As cenas são concomitantes, elas ocorrem ao mesmo tempo. No mesmo momento em que está Simeão tendo revelação, sendo guiado, o Espírito está sobre ele, ele profetizando, ao mesmo tempo está Ana participando. Já pensou que glória, que luz espiritual, que brilho! E aquela mulher vendo tudo aquilo e participando daquilo, aleluia! É algo maravilhoso, é algo maravilhoso. O Deus encarnado aparecia ali, e aquela mulher, ela participou de tudo aquilo. Então nós temos aqui duas pessoas distintas, mas envoltas no mesmo ambiente, numa mesma atmosfera espiritual. Um que antecipa 30 anos os eventos do pentecostalismo para a sua vida particular. Esse é Simeão. E do outro lado nós temos Ana. Só que a visão de futuro deles é diferente. E aqui nós chegamos ao ponto que me guiou nesta palavra, o fio condutor que me guiou nesta palavra revelada. Aleluia. Simeão, depois de ver tudo aquilo, ele diz assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A visão dele era estanque. Eu vou caminhar até aqui e pronto. Ele ficou maravilhado com tudo aquilo. Ele viu o Senhor, ele liberou a palavra profética, foi guiado pelo Espírito, teve revelação, mas quando tudo aquilo acontece, ele fala assim: Deus, agora eu já posso morrer. Claro, era isso que ele estava falando. Eu já posso morrer. Será que tem alguém aqui olhando para mim falando: eu já posso morrer? Não levante a mão. Eu já fiz o ministério, já criei meus filhos, eu já dizimei, já jejuei, já profetizei, já orei, já estive em tantos cultos, já fiz tantas campanhas. Senhor, eu já posso morrer. Despede em paz a tua serva. Quem sou eu para censurar o outro? Eu não vou censurar ninguém. Mas se eu fosse escolher alguém aqui como modelo, eu escolheria a Ana. Porque ela participa do lugar, ela vê a glória de Deus iluminando, ela sabe o que está acontecendo. E diz assim, ela dava graças a Deus. Eu não sei se você consegue ver a Ana, ela está muito feliz. Eu acho que ela estava, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, glória, graças a Deus, graças a Deus, está acontecendo. Eu estou participando disso que Deus está fazendo. Graças a Deus. Eu te dou graças, meu Pai. Era uma senhora, eu acho que ela é meio pesada. Eu não sei porque. Podia ser uma irmã magrinha, irmão. Mas eu não sei o que eu acho que ela era meio gorda. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, ela toda feliz, graças a Deus. O Simeão vai para casa. Ele fala: Senhor, eu já posso morrer. O texto diz assim: e Ana falava de Jesus a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. 83 anos, ela falou assim: uau, agora eu já posso falar.
eu já posso falar. Porque agora eu já vi, ele já veio, eu já posso falar. Diga assim, eu já posso falar. Você também já pode, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. Você também já pode. Quem aqui teve pecados perdoados além de mim? Então é verdade, você já pode falar. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo além de mim e fala em outras línguas? Então você já pode falar. Alguém aqui ouviu falar de cura divina ou experimentou uma cura divina? Fale assim com a sua mão, acene assim. Você já pode falar. Ana, ela falava, graças a Deus, agora eu já posso falar. Graças a Deus. Olha, o texto é forte. Falava dele a todos que esperavam a redenção. Onde? No bairro dela, Jerusalém. Você consegue imaginar uma mulher inquieta? Era a nossa irmã Ana. Eu peço gentilmente os irmãos da mídia, põe uma foto para mim aqui no nosso painel. Já estamos finalizando, viu, irmãos? Aqui nós temos um homem, uma mulher, uma menina. A imagem é ruim porque é uma imagem do começo do século passado. As fotos não eram tão boas iguais às da sua câmera. Esse homem casou-se com uma mulher chamada Anne, mas ela tinha tuberculose. 2 anos depois de casado, ela engravida e dá à luz a essa menina que recebeu o nome da mãe, Anne também, mas eles chamavam ela de Nina. Essa mulher, não essa que está ali, a mulher desse homem, ela teve muito trabalho no parto. 5 dias depois, ela morreu. Então, essa mulher que aparece ali é sobrinha da falecida. E ela assumiu a missão de criar a menina, a Nina. Então, ela é sobrinha. Ela só tem essa ligação com esse homem ali. Ela não tem outra ligação. Ela só é sobrinha da falecida e ela que cuidava da menina. Por quê? Porque esse homem ali, o nome dele é John Harper. John Harper nasceu em 1872. Nasceu numa família de cristãos, uma família piedosa, irmãos da igreja batista, onde na casa deles a leitura bíblica era diária, a oração era diária, era uma família que vivia em santidade. Com 14 anos, John Harper aceita a Cristo. Com 18 anos, ele entendeu, Deus está me chamando para o ministério da palavra. E ele começou a pregar na Escócia, que é o país dele. Com apenas 18 anos, John Harper ficou conhecido como o maior pregador ao ar livre do país. 18 anos. Ele valorizou o tempo dele? Valorizou. Com 18 anos, irmãos. Já era conhecido como o maior pregador ao ar livre da Escócia. Pouquinho tempo depois, por volta dos 25 anos, ele é chamado para plantar uma igreja. Quando ele começa aquela igreja, tem apenas 25 membros. 4 anos depois, aquele grupo cresceu tanto que eles têm que construir uma igreja para 900 pessoas. Ele valorizava o seu tempo. Por fim, ele fica famoso, ele fica conhecido. O pastor John Harper se torna conhecido em toda a Escócia e fora da Escócia. Então, em 1911, ele é chamado para pregar a palavra de Deus em Chicago, na Memorial Moody Church. E era para ele pregar lá 3 semanas. Desceu tanta graça de Deus que fizeram mais uma semana, durou 3 meses a campanha. Ele volta para a Escócia. Isso era novembro de 1911. Mal ele chega na Escócia, a igreja entra em contato e fala: pastor John Harper, por favor, venha ficar conosco mais 3 meses. Então ele embarca em Liverpool, no Titanic, no dia 10 de abril de 1912. Ele,
a mulher que cuidava da Nina e a Nina. No dia 14 à tarde, ele está no convés, o sol está se pondo, ele fala: amanhã vai ser um dia lindo, 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 porque tinha muito sol no horizonte. Mas quando ele está no deck, ele escuta um barulho, e ele sai lá fora, e aí ele sabe que o Titanic bateu no iceberg. Ele pega a menina, enrola num cobertor, pega a sobrinha da irmã, coloca elas no bote número 11, e ele diz para a menina: algum dia no futuro, papai vai ver você. Outra vez, beijou a menina, e elas desapareceram na noite. O navio começa a afundar, as pessoas entram em desespero, porque não tem barco para todas as pessoas, são 2.500 pessoas. Vão se salvar por volta de 900. As pessoas começam a se jogar no mar e morrem, porque o mar, o Atlântico Norte, está gelado, tem gelo flutuando para tudo que é lado. E há um aviso: mulheres e crianças nos botes. Ele vira para a multidão e fala assim: mulheres, crianças e todos os que não têm certeza da salvação, para os botes. A visão dele transcendia as realidades desse tempo. Hoje o Senhor está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo: valoriza teu tempo, valoriza teu tempo, valoriza teu tempo, valoriza a igreja, o teu tempo. O tempo da colheita está chegando. Eu quero participar do que Deus fará nesta cidade. Aleluia, aleluia. Valoriza, valoriza o teu tempo, valoriza, dispõe-te, anima o teu coração. Aleluia. O Senhor já curou você nesta manhã, então vá para casa disposto, vá decidido. Aleluia. Ele vê um homem se afogando. Ele diz: você tem certeza da salvação? O homem falou: não. Ele tira o colete e falou: então tá meu colete, você precisa do colete mais do que eu. E ele fica nadando no meio das ondas, no meio das ondas. Aí se aproxima dele um jovem agarrado num pedaço de madeira. Ele fala para o moço: você tem certeza da salvação da tua alma? Ele falou: não tenho. Ele falou: então aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Ele salva você. A onda veio, afundou, o rapaz dali a pouco flutuou de novo. Ele falou assim: tem certeza da salvação? O moço falou: não posso dizer que tenho. Falou: então aceita Cristo, Ele salva você nesta hora. E aí o pastor John Harper é que afunda e morre. Algum tempo depois é feita uma conferência no Canadá com os sobreviventes do Titanic. Nina está lá, a sobrinha da esposa também. E um jovem se põe em pé e diz: eu fui a última pessoa a ouvir um sermão do pastor John Harper. E hoje eu tenho certeza da salvação da minha alma, por causa da pregação daquele homem. Ponha-se de pé, igreja querida. Eu gostaria de orar por alguém que nesta manhã tem desejo de dizer para Deus: Deus, me ajude a valorizar o meu tempo, a ser frutífero no meu tempo, a antecipar, Senhor, os sinais do Teu reino na minha vida. Aleluia. Se tem alguém nesta manhã que sente este desejo de dizer: Senhor, eu quero valorizar mais o meu tempo. Se houver uma pessoa, deixe seu lugar e venha para cá. Eu quero convidar o ministério. Se o ministério puder vir cantar uma canção. O Senhor está fazendo uma obra aqui nesta manhã. O Senhor está acordado aqueles que estavam adormecidos. O Senhor está chacoalhando as cinzas. O Senhor está desfazendo a miopia espiritual. Aleluia, porque a gente fica esperando para o futuro, mas nós podemos antecipar já. Aleluia, quando vier aquele avivamento, nós faremos parte já das brasas vivas, nós faremos parte dos que vão levar o avivamento. Aleluia, 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 glória, 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 aleluia. Hoje, quando você for para casa, saiba disso, você está curado, você está curado.
Aleluia, a unção de cura de Deus se derramou neste lugar. Você foi curado no nome de Jesus, foi curado. Diga para o teu corpo: para com isso, porque eu fui curado. Eu vou trabalhar para Jesus. À noite eu vou trazer uma pessoa para o congresso. O pastor Luciano estará ministrando. Eu vou trazer um amigo, ele vai ouvir a palavra de Deus. Talvez seja a última oportunidade, talvez a última coisa que eu faça. A minha vida valerá a pena. A minha vida valerá a pena. Aleluia, aleluia. Olhe para cá um pouco. Já pensou que lindo aquele jovem? Houve uma marca na vida dele. John Harper deixou uma marca. Aleluia. A pastora Auriana ministrou esses dias no curso de capelania. A pessoa morre 3 vezes. A primeira é quando o médico dá o atestado de óbito. A segunda é quando sepulta. A terceira é quando a última pessoa no mundo fala o nome daquele um. Mais de 100 anos passaram e nós homenageamos John Harper aqui, porque ele criou uma vida memorável. Seja memorável na vida de alguém. Seja memorável na vida de alguém. Aleluia, você pode fazer muitas coisas lindas, mas nada se compara a você trazer alguém para Cristo. Faça um propósito. Eu sei que eu não quero que você jure nada, nem prometa nada loucamente, mas diga para o seu coração: eu vou tentar trazer alguém aqui esta noite. Aleluia. Quem sabe alguém aceita Jesus nesta noite por causa de você. E você terá criado uma marca memorável, inapagável, uma chama inextinguível no coração de alguém. E quando um dia nós estivermos lá no céu, não vai ser uma reunião no Canadá, vai ser uma reunião lá no céu. Alguém dirá: eu estou aqui porque o último convite que eu recebi foi do meu amigo tal.